Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira. Neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso assunto de derivadas e derivação. Mais especificamente, iremos falar de derivadas de funções inversas. Então, primeiramente, vamos relembrar o que seria uma função inversa. Então, seja f uma função de a para b bijetora, lembrando que é uma função bijetora, é uma função que é injetora e sobrejetora. O que seria uma função injetora? Vamos lembrar lá no nosso vídeo de funções. É aquela função em que para cada elemento do domínio vai existir elementos diferentes da imagem. Já uma função sobrejetora, o conjunto B aqui possui todas as imagens da função, certo? Ou seja, o contradomínio, que é o B, também é o conjunto de imagem da função. Então, com isso, a gente define uma função f de menos 1 de B para A como a função inversa de f. Ou seja, os elementos de B agora são domínio e o de A são contradomínio, certo? Vamos ver algum exemplo de funções que possuem inversa. Então, vamos supor a função x². Se a gente pegar a função somente x², ela não possui inversa, porque ela não é sobrejetora. Porque os elementos de x² é somente... os elementos da imagem de x² é somente valores 0 e positivo. Ou seja, no conjunto dos números reais, os elementos imagem negativo não fariam parte da imagem. Ou melhor, os elementos negativos do eixo y não fariam parte da imagem da função. Então, a gente vai criar esta restrição aqui para x maior ou igual a 0. Então, a função x² vai possuir inversa. Ou seja, como é que a gente calcula a inversa de x²? É simples, é só inverter as variáveis. Neste caso agora, observa, para f de a para b, x é variável e y é função. Já para f menos 1 de b para a, x é função e y é variável. Então, tenho que colocar o termo da seguinte maneira. Ou seja, eu tenho que colocar x em função de y, que é apenas colocar o 2 como raiz de y. Vamos entender melhor com um gráfico. Então, observa o seguinte. A função x² é esta expressão para termos maiores iguais a 0. Né? Se fosse utilizada essa parte aqui, a função não teria inversa, certo? Esta parte aqui. Mas, como neste caso a gente fez essa restrição, a inversa então vai ser dado por raiz de x. Note que há uma simetria de x² com raiz de x em relação à reta da função identidade, que é y igual a x. Isso acontece para qualquer função inversa. Ou melhor, para qualquer função que possui inversa. Certo? Vamos ver um outro exemplo para entender melhor. f de e elevado a x, ou seja, a exponencial de e elevado a x. Também a gente vai criar uma restrição para x, de modo que a função possui inversa. Então, se y é igual a e elevado a x, a sua inversa é o quê? Eu tenho que deixar o x isolado aqui. Passo e para o outro lado, que fica log natural de y igual a x. Assim, então, a gente tem a função e elevado a x e a log aqui. Observe também a simetria neste caso para este eixo aqui, que é a função identidade, certo? Bem, como a gente já compreende como é o comportamento de uma função inversa, vamos entender como a gente pode calcular a derivada de uma função inversa. A regra é bem simples. A derivada de uma função inversa vai ser a regra 1 sobre a derivada da função inversa, certo? A derivada de f em relação à função inversa.
Para entender melhor, bora ver um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha a função f de x igual a x elevado a n. É muito parecido com o exemplo que a gente utilizou agora há pouco. Ao invés de utilizar x ao quadrado, a gente vai utilizar n. Então, verificar se a função é derivável em zero. Então, vamos para calcular a derivada desta função inversa, o que a gente faz? A gente primeiro deriva f. Aqui, ó, pela regra, a gente primeiro vai derivar f. Então, derivando f, a gente vai ter esta expressão, que é diminui um do expoente e passa o n multiplicando, certo? Observe o seguinte detalhe. Para a função inversa ser derivável, o f' de zero, o f' precisa ser diferente de zero. Isso é regra do teorema aqui, ó. Então, por isso que a gente está utilizando aqui essa verificação, certo? Bem, então, a gente pode então calcular a derivada da inversa, porque não adianta nada calcular a inversa e depois verificar que não existe a derivada no ponto. Então, a função inversa vai ser como? Passa o n para o outro lado com uma raiz enésima, certo? Então, temos raiz enésima de y igual a x. Então, essa é a nossa função inversa. Jogando na fórmula do teorema, vamos ter o quê? 1 sobre f', a nossa 1 sobre a derivada em relação a f menos 1. Só que f menos 1 a gente já achou a expressão aqui, ó, raiz enésima de y. Quem é a derivada de f? É nx elevado a n menos 1. Então, eu vou substituir este x por raiz enésima de y. Assim, então, temos 1 sobre n, que vem daqui, vezes, no lugar de x, raiz enésima de y elevado a n menos 1. Desenvolvendo esses dois expoentes, como a raiz enésima é a mesma coisa que y elevado a 1 sobre n, então a gente vai ter este expoente aqui para y, n menos 1 sobre n. Eu quero tirar o y do denominador. Para tirar o y do denominador, eu troco o sinal do expoente. Trocar o sinal do expoente, eu vou trocar a posição desses termos do numerador. Então, a gente vai ter a expressão y elevado a 1 menos n sobre n. Dá para a gente simplificar mais ainda esse expoente. Como? Isolando o n para cada termo aqui. Então, o n é denominador do 1 e do n. Então, a gente vai ter 1 sobre n menos 1. Assim, a gente tem, então, a derivada da função inversa de x elevado a n. Vamos ver um outro exemplo utilizando a função seno de x com x pertencente ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. E a gente já sabe que este seno possui a inversa, que é o arco seno de x, ou também seno menos 1 de x. Então, calcule a derivada de g de x, ou seja, a derivada da função inversa do seno. Certo? Então, vamos ver como é que a gente faz para calcular o arco seno. Mas antes, bora entender o comportamento. Por que a escolha deste intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2? Porque é neste intervalo em que a função ela é bijetora. Se essa função seno descer um pouquinho para cá, ela vai deixar de ser injetora, porque para dois valores diferentes do domínio, para um aqui vai ter uma imagem e para um outro valor aqui, se a função passar para cá, ela vai ter a mesma imagem. Então deixa de ser injetora. Por isso que o intervalo é de menos π sobre 2 a π sobre 2. E a sua função inversa vai funcionar da seguinte maneira, já que tem que haver simetria em relação ao eixo identidade aqui, né? Então esta é a nossa função g. Certo? Então vamos ver como é que a gente calcula a derivada agora de g.
Então, utilizando a regra do teorema, é 1 sobre a derivada em relação à função inversa, certo? Eu eliminei a variável x para simplificar a expressão, certo? Só por questão de simplificação. Reescrevendo isso aqui em termos de g, né? Porque a nossa função inversa é g, então a inversa de f vai ser g. Então aqui vai ficar g', aqui f' permanece, isso aqui é g'. Então ele tem, desculpa, g, né? Aqui vai ser g, certo? Só que quem é g'? É a derivada do arco seno, então arco seno linha. 1 sobre f' de arco seno. Então, veja que a derivada do arco seno vai ser 1 sobre cosseno do arco seno, porque a derivada de f é cosseno, a f é seno. Então, a derivada do seno é cosseno e o arco continua sendo esta função inversa aqui, certo? Lembre que a relação fundamental trigonométrica, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, a gente pode então reescrever cosseno ao quadrado do arco seno de x mais seno ao quadrado do arco seno de x. Observe o seguinte detalhe. O seno do arco seno é o próprio x. Então, o seno ao quadrado do arco seno vai ser x quadrado. Aqui a gente repete cosseno ao quadrado do arco seno de x mais x quadrado. Agora eu posso achar então este termo aqui em relação a x. Então passo o x quadrado para o outro lado, tiro o quadrado do cosseno, vai para o outro lado como raiz. Então o cosseno do arco seno de x é igual a 1, é raiz de 1 menos x quadrado. Pegando este termo, colocando no lugar deste aqui, a gente vai ter então que a derivada do arco seno de x é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Ou seja, a derivada da função inversa do seno é esta expressão aqui. Bem, com isso a gente encerra o nosso vídeo sobre derivada de funções inversas. No próximo vídeo nós vamos ver a derivada das funções inversas somente trigonométricas, que são os casos mais importantes no cálculo. Até o próximo vídeo.